Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Todos acharam? Podemos ler? O texto diz o seguinte: Contudo, não haverá mais escuridão para os que andavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu a grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu queria convidar os irmãos a lerem mais uma vez junto comigo o verso 6. Vamos ler junto? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Eterno, Príncipe da Paz. Agora nós temos várias versões, acaba confundindo um pouco, né? Mas não tem problema. Queridos, eu estava conversando esses dias com o presbítero Everton, não sei se ele vai se recordar, né? Mas a gente estava falando como a gente se mobiliza quando chega perto do Natal, né? O nosso coração fica cheio de alegria, aí a gente monta a árvore de Natal, monta ali, bota os pisca-pisca, bota enfeite, né? Compra presente para amigo, para família, doa em instituições de caridade, enfim. Aí chega no dia do Natal, a gente faz aquela ceia, né, gostosa, chama os familiares, vê aquelas pessoas que a gente não vê com tanta frequência da nossa família e a gente vive toda aquela alegria da noite de Natal, não é verdade? Só que essa alegria de Natal, ela é dividida em algumas emoções no nosso coração. A gente sabe que o Natal ele desperta esse sentimento em nós. Haja vista, o Natal é a data mais importante da nossa cultura, né? E quiçá do mundo. A gente viu em algumas reportagens nas últimas semanas como que o Natal mobiliza os países, né? Com os enfeites, com árvore de Natal e uma série de coisas, né? E ele também desperta sentimentos no nosso coração, seja de euforia, seja de desprezo, de indiferença, mas o Natal sempre desperta um sentimento no nosso coração. E quando a gente vê o Natal sendo comemorado ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, a gente tem a sensação de que isso, em tese, é algo bom, porque o Filho de Deus está sendo celebrado ao redor do mundo. Mas, como eu falei anteriormente, isso em tese, né? Porque infelizmente, essas festividades que giram em torno do Natal, das mais variadas possíveis, elas têm abafado o significado singelo, mas maravilhoso do Natal. Ao ponto, queridos, de ter que falar de Jesus na ceia de Natal virar sinônimo de intromissão, né? Chatice. Caramba, ele está abaixando aqui a moral, a efusividade da comemoração aqui. Está falando de Jesus, né? Infelizmente. E isso levanta um sinal de alerta para nós, não é verdade? Porque cada vez mais Jesus ele tem sido oculto do nosso Natal.
Mas, por outro lado, queridos, eu acredito que nós, enquanto igreja, precisamos continuar usando o Natal como um instrumento de revelação do Filho de Deus. Nós precisamos continuar falando de Jesus nos nossos natais. E tem algo que eu gosto bastante do Natal, principalmente quando chega no meado ali de novembro, final de novembro, início de dezembro, que se a gente for para as ruas, a gente começa a ver a rua diferente, né? As ruas estão mais iluminadas, a gente começa a ver enfeites de pisca-pisca e etc. E se a gente for olhar para a história, esse rito de Natal, ele nasceu na Europa, justamente no período do inverno europeu. Inclusive, na última sexta-feira, nós tivemos a noite mais longa da Europa, né, no hemisfério norte, porque o Natal ele chega de forma correspondente ao inverno europeu. Então, na Europa se instituiu as luzes de Natal exatamente nesse contexto, em que as ruas andavam mais escuras, em que as noites eram mais longas. Mas o objetivo dessas luzes não era meramente funcional, só porque estava escuro. E não também era meramente um apetrecho decorativo, mas existia um significado simbólico de que, no meio das trevas, o Filho de Deus, que era a luz do mundo, veio e andou diante de nós e caminhou do nosso lado. E esse é o significado do Natal, queridos. Nós andávamos em trevas, no meio da escuridão, e Jesus, que é a luz do mundo, veio ao nosso redor e se fez conhecido diante de nós. E é dessa forma que o profeta Isaías ele começa o capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que andavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Esse é o significado do Natal, queridos. O povo que andava em trevas viu o alvorecer da luz do Mestre. É exatamente esse o texto que o evangelista Mateus, ele cita quando Jesus começa o ministério dele. O povo que caminhava em trevas viu a grande luz, manifesta no meio deles, a saber, Jesus Cristo. E é interessante, queridos, porque quando a Bíblia fala de trevas, de escuridão, do ponto de vista espiritual, ela fala pelo menos de duas coisas. Em primeiro lugar, as trevas, elas simbolizam o mal na humanidade. Simbolizam um mal evidente na cultura, o mal principalmente nos nossos corações. E a escuridão na Bíblia também simboliza a cegueira espiritual do povo. Porque quem caminha nas trevas não consegue enxergar um palmo sequer na sua frente. Então a mensagem de Natal evidencia que sem um Salvador, sem um Messias que vem ao mundo, nós andamos como cegos, à mercê do nosso próprio mal. Essa é a mensagem de Natal. Esses dias eu estava lendo uma matéria numa revista que dizia: o significado do Natal é a manifestação da fraternidade, do companheirismo e da união em prol do amor. Que maravilha! Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que não existe nada de bom naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Que as nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. Se nós começarmos a achar que tudo aquilo que o mundo tem, os seus atributos, os seus artifícios, podem em alguma medida trazer esperança para nós, nós vamos nos enveredar num caminho de mais escuridão.
Se nós acharmos que a política, que a ideologia resolve os problemas da humanidade e a gente acreditar piamente nisso, nós vamos caminhar numa vereda de mais escuridão. Se nós acreditarmos que o trabalho e a estabilidade financeira vão trazer algum tipo de valorização para nós e redenção, nós vamos continuar caminhando um caminho de maior escuridão. Porque a luz que nós precisamos não brotou do mundo, ela raiou sobre o mundo. Ela veio dos céus para nos salvar. Por isso, a grande mensagem que nós aprendemos de Natal é que o mundo anda mal, é que as coisas andam mal, mas o Filho de Deus veio ao mundo para nos trazer redenção. E é por intermédio dele que nós encontramos paz para poder viver. Paz para os nossos corações, aflitos o tempo todo em trazer algum tipo de redenção para a nossa vida. Por isso o profeta Isaías, ele afirma que quando o alvorecer da luz do rei apareceu, os povos se alegraram e os jugos foram despedaçados. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Que a nossa força não deve estar depositada num quanto nós podemos lutar pela nossa própria redenção, mas no quanto nós depositamos a nossa esperança ou não naquele que guerreou por nós. Por isso as botas e os revestimentos de guerra foram queimados, porque quem luta a nossa guerra é Jesus. É Jesus. Imaginem, queridos, a gente trabalhar, a gente se esforçar, a gente entrar numa labuta diária e no final das contas perceber que não é o suficiente. E olhar para o fundo do nosso coração e perceber, ainda falta algo. E ter aquela sensação de que a gente precisa de mais e mais. Por isso, quando a luz ela se manifesta no mundo, os povos se alegram porque o jugo é quebrado. A mensagem de Natal, queridos, é que nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes para poder dar conta de trazer paz para o nosso coração. Que nós não damos conta de resolver todas as contingências que existem na nossa alma. Não tem como, não dá. Por isso Jesus veio ao mundo. Para ser luz para a nossa vida de trevas. Essa é a mensagem de Natal, queridos. E o texto ele finaliza no verso 6 dizendo: um filho nos foi dado. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Pai poderoso, príncipe da paz. Essas são características do próprio Deus, atribuídas ao Filho. Um filho nos foi dado, um redentor nos foi dado, um salvador nos foi dado. Eu não falei para Raquel que eu ia usar esse exemplo, mas eu vou usar, Raquel. Ano passado, os irmãos vão entender. Ano passado, no Natal, a gente ganhou um presente de Natal do meu sogro e pai da Raquel. E era um presente, no mínimo, curioso. Ele deu uma balança pra gente. Né? E eu não sei se eu entendi o presente, mas eu aceitei. Né? E surtiu efeito, né? A gente emagreceu, né? Enfim, eu engoli o orgulho, né? Aceitei, falei, vou fazer um bom uso da balança, obrigado. E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Existem presentes que a gente não deseja receber de bom grado, mas lá no fundo a gente precisa admitir que precisa dele. E a mensagem do Natal é isso.
Um filho nos foi dado. E nós precisamos admitir que precisamos de um redentor. Nós precisamos admitir que somos frágeis, que não somos suficientes, que somos pecadores e que a gente não consegue dar conta da nossa vida sozinho. Nós precisamos admitir isso. Nós precisamos admitir, queridos, que o Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus, ele veio ao mundo, nasceu no ventre de uma jovem mulher e se submeteu a essa mulher, uma jovem. Se submeteu às contingências e limitações humanas, se submeteu às mazelas e ao caos da humanidade. Tudo isso para que ele pudesse se apresentar como um maravilhoso conselheiro da igreja. Para que ele se apresentasse como verdadeiro sumo sacerdote, que não está aquém às nossas dores, que não está aquém às nossas limitações, que não está indiferente aos nossos problemas, que não está indiferente às nossas dores, porque ele viveu todas elas. Por isso ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E ele não só viveu todas as circunstâncias humanas, mas ele foi até as últimas consequências por nós, sendo pregado no madeiro maldito, para que por intermédio do seu sacrifício nós fôssemos perdoados e pudéssemos ser adotados como filhos amados de Deus, do Pai eterno, do Pai eterno. E diante do Pai eterno, nós podemos andar em paz porque Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos desampara. Porque nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Pai eterno, que nos chamou para viver num reino de paz, pelo qual foi inaugurado pelo Príncipe da Paz. Nós não precisamos andar aflitos, queridos, porque nós temos um Deus que nos salva, que nos redime quando nós apresentamos a condição do nosso coração diante dele. E temos a promessa de que nós nunca seremos desamparados. A despeito dos problemas, a despeito dos sofrimentos, porque as promessas do Senhor são verdadeiras. Existem promessas hoje e por vir, que são verdadeiras porque são ditas pelo próprio Deus. Essa é a mensagem de Natal, queridos. A luz veio ao mundo. E hoje a luz que veio ao mundo resplandece através da igreja. Amém, queridos? Vamos orar?